Alguma coisa em especial que melhore assim a nossa vida, a nossa coisa, essa Que o coisa Henrique de doença? melhore, o Henrique da lá da igreja. Que o que é da igreja, Daniel? Repete para O mim. Henrique. O Henrique? É, que o Henrique ficou doente. Você soube, Ana? O Henrique tá com Covid, o pai dele, o irmão dele, a mãe dele, família toda lá, tá? Vamos orar pela família do Henrique, sim. Uhum. E alguma coisa, Ana? Agradecer porque passamos 2020. Isso, muito bom. Então tá. Alguém quer fazer? Não. Então eu vou fazer agora no começo, tá? Pai de amor, muito obrigada porque estamos reunidos aqui, obrigada porque a gente vai poder conversar, porque a gente vai poder falar de Ti, que a gente vai poder ler a Bíblia. Quero te pedir agora por esse momento, e quero te pedir em especial pela família do Henrique, pelo Henrique, que ele possa melhorar, que ele possa passar bem, Senhor, que essa doença possa sair logo, tanto dele, quanto do irmão, dos pais, dos avós, todos que estiverem ali doentes, Senhor, que não fique nenhum problema depois, que eles fiquem bem, Pai, cuida de cada um deles, cuida da gente também, Senhor, e obrigada porque passamos esse ano, Pai, porque o Senhor cuidou da gente, continua cuidando da gente também nesse ano que a gente está entrando, Senhor. Cuida das férias e cuida do nosso reinício de trabalho e de aula. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, legal. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta sobre escola, mais ou menos a ver com escola, mas vocês têm bastante amigo na escola, né? E nessa época de ter aula no computador, como é que vocês se reuniram com os amigos? Não reuniram muito, né? É. Vocês moram em prédio? Sim. Tem amigos no prédio? Sim. Reuniram com os amigos do prédio ou também por causa da pandemia, não? Não, porque a mãe da minha amiga pegou Covid e o pai da minha amiga também pegou Covid. E aí eles estão brincando e eu não quero pegar. Exatamente, Danilo, gostei da sua decisão. Gostei. Pois é, não é só porque vai brincar que também não passa, né? Às vezes a pessoa não tem, mas ela é que a gente chama de transmissora, ela pode passar uma doença para outra pessoa, né? Então, mesmo assim, ficar separado, legal. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. A gente tem bastante amigo, né? Sim. Sim. Eu vou apresentar uma coisa aqui para vocês. Cadê? Tá crazy. Eu vou apresentar um negócio aqui, mas eu não estou conseguindo. Peraí, eu vou pedir para o Milton me ajudar aqui. PowerPoint. Por que você não mostra na câmera? Aqui, peraí. Não, peraí. Não é esse aqui. Começa aqui. Não, peraí. Tá. Aí. Não tá vendo. Hã? Estão vendo, gente, escrito Provérbios 1,15? Não tô vendo nada. Não tá vendo nada? Amor, Não, não só tô tô vendo. vendo a sua imagem. No meu tá aparecendo. No seu tá? No Danilo, não. É. Ah. O que será, Danilo, que o seu não tá? Vamos tentar outra vez. Bom, enquanto eu estava falando que a gente tem amigos, né? Vamos lá, vamos voltar. Sim. E... Ué,
que será, Dani? Se a Anne viu, a Dani viu e no meu aparece aqui. Você tá no celular também, né, Danilo? Abre a tela aí e vê se vai. Daqui para baixo. Bom, então, eu vou mostrar uma figurinha aqui de um monte de amigo que a gente tem. A gente tem amigo na escola, a gente tem amigo no prédio, a gente tem amigo na igreja, a gente tem amigo de família, os pais têm amigos, né? Vamos começar de novo aqui. A gente tem amigo como eu falei, amigo do amigo, né? E às vezes a gente gosta mais de uns, gosta mais de outros, alguns são mais legais, alguns a gente brinca mais, outros a gente brinca menos, uns a gente conversa mais. Apareceu aí, Danilo? Ainda não, como ódio, eu vou sair e entrar de novo. Tá. Ele foi sair e entrar de novo. Olha lá, agora o Dani voltou. Foi, o Dani tá vendo agora. Joia, Dani. Aí, então, a gente tem, então, esse monte de amigo aqui, ó. Olha quantos amigos a gente tem aqui, né? Amigo de família, amigo que a gente brinca junto, amigo que a gente se diverte. Cada um desses simbolinhos aí, estão vendo? Amigo de tudo quanto é jeito, né? Comenta, sumiu de novo. Ah! Você está vendo, Dani, Ana, amigos que a gente gosta de comer, amigo de criança, tem um monte de simbolinho aí que são os amigos que a gente tem, né? E a gente vai ler uma história na Bíblia que fala sobre os amigos e que começa falando sobre se todos esses amigos são legais, se todos esses amigos são boas companhias para a gente ter. Será? Né? Deixa eu ver. Dani entrou aqui de novo. Tá vendo, Dani? Agora eu tô. Ah, beleza. Então tá. Então eu tava falando que tem amigos de tudo quanto é jeito. Amigo que a gente brinca, amigo que a gente sabe comer, saía, né? Quando a gente podia. Amigo que a gente tem em casa. Mas não precisa responder, mas pensa. Todos os amigos são bastante amigos, que nem alguns. Alguns são mais amigos, a gente se dá bem como outros. Alguns a gente gosta de brincar mais do que outros. Alguns são mais chatinhos. Nem todo mundo é igual, né? Às vezes a gente se dá melhor com uns do que com os outros. Isso acontece com todo mundo e não tem problema nenhum, porque as pessoas são diferentes mesmo, né? Assim como eu pus nesse desenho, gente bem diferente uma das outras. Sem problema, né? Mas a gente tem que saber ficar com aqueles amigos que são bem legais. Como é que a gente vai descobrir isso? Vou contar uma história na Bíblia, que tá aqui, ó. Boas companhias? Sim. Vamos abrir Provérbios, que é quase no meio da Bíblia. Isso, joia, Ana. 1:15, que é aquele primeiro que eu já tinha posto lá. O meu já tá aberto. Joia, você quer ler então, Ana, por favor? Só dá um tempinho para eu achar aqui e o Dani também. É Provérbios 1:15, né? Isso. Tá. Posso ler? Pode. Cadê? Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Isso, tá aí. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda as veredas dos teus pés. Fala de um jeito um pouco meio diferente, né? Mas ele fala assim, filho. Deixa eu só voltar uma coisa aqui, gente. Opa, peraí, onde eu tava? Aí, né?
Está falando de não te fique com o caminho das más pessoas, das más companhias. Guarda os seus caminhos, tá? A sua versão tá igual, Danilo? Tá diferente? Eu ainda tô procurando. É bem no meio, ó. A Bíblia tá bem aberta no meio, ó. Provérbios é bem no meio. Tem outras versões. Eu tô com uma aqui de outra versão. Porque tem umas palavras difíceis aí, né, Ana? E fala isso, pra gente não andar no caminho com essas pessoas que não são tão legais, tá? Bom, então vamos lá. Vou contar a história desses dois caras aqui, ó. Tá? Achei. Achou? Então lê aí. 1:15. Tá, procurar 1:15. Isso. Aqui, ó. Hum. Meu filho, ó. Filho meu. Não depois a caminho com eles. Guarda duas. Oxe. Guarda isso mesmo, vai. Veredas aos pés. Isso, guarda as tuas veredas, quer dizer, guarda os teus caminhos. Não anda Não com consigo eles. enxergar direito, não. Ah, mas você falou certo. Não anda com eles, guarda os teus caminhos. Guarda quer dizer, fica aí, fica na sua, não anda com eles. Porque antes, esse cara que escreveu aí, que foi Salomão, ele estava falando sobre uns amigos, tá? Antes de contar a história desses dois aí, tô vendo essas canetas aqui, ó. Tô vendo? Uhum. Então, né? Ok. Cada um vai escolher uma cor. Tem Azul. Azul claro ou azul escuro? Deixa eu segurar assim. Azul escuro, Danilo. Mas alguém pode escolher a outra bege também. Fabinho tá aí, tá vendo, gente? Entrou mais um amigo nosso aí. Fabinho também escolhe, por favor. Bom dia, Fábio. Ana, que cor você quer? Vermelho para Ana. Ok. Fábio? Amarelo. Tem amarelo? Tem um bege claro aqui, ó. Tá ótimo, esse aí. Tá ótimo, então tá. Agora, Cando vai falar uma palavra para eu escrever. O Danilo quer o azul escuro. Vou começar com o Danilo. Vou escrever aqui uma palavra, qualquer palavra que você quiser, Danilo. Eu vou escrever aqui em azul escuro, com essa cor que você escolheu. Fala aí que eu vou escrever aqui para você. Ana pensa uma palavra, Fábio também pensa uma palavra. Caminho. Caminho. Amarelo para o Fábio, a palavra caminho. Ó, vou escrever. Dá para ler? Tá, beleza. Tá beleza? Mas tá beleza mesmo? Sim. Não, Sim. dá pra ler. Dá para ler. Dá para ler. Por que só dá para ler? Tá aqui para mim. Bom, vamos lá, vamos embora, vai. Qual palavra, Ana? Ou qual palavra? Ela escreveu. Ah, felicidade. Eu não li, eu estava com a outra tela aqui. A Ana Vermelho, felicidade. Ih, ó, acabei de abrir. Ó. Nem eu tô enxergando. Cadê? Deixa eu voltar para cá. Felicidade. E a sua palavra, Danilo? Amizade. Amizade. Deu para ler felicidade, gente? Não vi. Mais ou menos, né? A Ana achou que deu. Danilo, abri aqui amizade. Pois é, estamos falando de amigo, hein, Danilo? Beleza.
Amizade. Ah. Ó, agora eu vou pôr um pouquinho mais longe as 3 aqui. Qual dá para ler melhor? Que cor que pegou meio? O azul. É. Azul pegou melhor, hein, gente? Tá. Alguém quer trocar de cor? Para poder enxergar? Ana não quer? Não? Então tá. Bom, sabe o que acontece, gente? Cadê o chat daqui? Peraí. Tá. Algumas cores deu pra gente ler melhor, principalmente o azul, né? O amarelo, o Fábio queria amarelo, mas não tinha amarelo, mas ele teve que escolher aquilo que tinha. E é isso que às vezes acontece, a gente tem que escolher e fica com o que tem. Fábio, você teve que ficar com aquilo que tinha, não teve escolha. Ou você teve que ficar com o que tinha, você escolheu o bege e teve que se contentar com o bege. Quer dizer, né? Você escolheu o amarelo, teve que se contentar com o bege, né? O Danilo escolheu o azul escuro, ele ainda tinha 2 chances, mas eu vou explicar o que isso tem a ver com a amizade. Bom, voltando aos nossos 2 carinhas aqui da apresentação, eu estou falando de Salomão, que foi filho de Davi, que era rei. Então, nós estamos vendo um rei e estamos vendo aqui o Salomão, que era o filho dele. Quem lembra mais alguma coisa sobre Salomão, além dele ter sido filho de Davi? Eu estou olhando aqui do lado, porque eu estou vendo o celular que a Ana está escrevendo aqui, às vezes. Que mais de Salomão? Lembra alguma coisa dele, Dani? Lembra alguma coisa de Salomão? Não. Não? Ana? Não? A gente abriu Provérbios, né, gente? Se vocês estão com a Bíblia aberta ainda, Sim. corre ali para cima, onde está escrito Provérbios. O que está escrito embaixo aqui? Embaixo do nome do texto, do nome do livro. Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão. O que quer dizer isso? Ele Quem escreveu esse livro de Provérbios? Foi ele que escreveu. Nossa. Esse cara Salomão, ele era escritor. Ele que escreveu Provérbios, isso, Ana, Provérbios, e ele que escreveu isso. Então, esse cara escrevia. Esse cara era filho de Davi. Esse cara casou com um monte de gente. Naquela época podia ter muitas esposas. Deus não gostava não, sabe? Mas era um costume do povo, um costume da região, tá? Assim como aqui na nossa região a gente tem, por exemplo, o costume de falar mandioca, a gente fala mandioca. Lá no norte do país eles falam outro nome para mandioca. É um costume, eles falam macaxeira. Entendeu? Lá naquela época e naquela região... Oi. O meu carregador ele não é tão bom, aí ele tá com 15%. Mas passou um pouquinho desde aquele comecinho, Dani, que você tinha falado? Uhum. Ah, então melhor. Joia. Então é capaz de dar tempo sim, tá? Então, o Salomão, ele tinha muitas mulheres. Mas acontece uma coisa, o Salomão, ele tinha sido um cara muito bom. Ele aprendeu um monte de coisa. Ele tinha pedido sabedoria para Deus. Numa outra aula, acho que a Ana estava aí, que eu contei que ele tinha pedido sabedoria para Deus, né? Então ele aprendeu tanta coisa e ele foi contando essas coisas para as pessoas, foi escrevendo e ele foi contando até para a gente hoje. E aconteceu que ele acabou fazendo uma coisa errada, que foi casar com um monte de mulher que não gostava de Deus. E aí, ó, essas mulheres acabaram falando um monte para ele e ele acabou se desviando de Deus. Sabe o que é desviar? Você está andando numa estrada e tem um buraco no meio da estrada, você tem que sair da onde a gente está andando para não passar em cima do buraco.
né? Isso é desvio, é sair do caminho que a gente está planejando ir, por exemplo, na estrada, porque tem aquele buraco, o carro tem que fazer uma volta para continuar andando. Isso é não continuar no caminho que a gente planejava ir. E o Salomão, por conviver com aquele monte de mulher que não andava no caminho certo, que não adorava Papai do Céu, que eram mulheres de outros povos, que ficaram influenciando, falando um monte para o Salomão, mesmo ele tendo sido filho de Davi, aprendido um monte de coisa certa, tendo muita sabedoria, ele acabou sendo influenciado. Porque ele era um homem que nem seu pai, que nem seu irmão, que nem um homem, uma pessoa. E ele acabou sendo influenciado e ele era amigo de Deus e ele acabou se desviando de Deus. Mas e aí, gente, o que aconteceu com isso? Salomão cresceu, foi um rei e tudo mais, né? Mas chegou um certo momento que Deus falou assim, escuta, Salomão, ó, vamos conversar aqui, né? Então, nós vamos ver aqui agora essa conversa que Deus teve com Salomão lá em 1 Reis. Vamos voltar para o começo da Bíblia para ver essa história que teve em Salomão, em 1 Reis 11. É lá no começo, gente. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, lá no começo. Não é muito no comecinho, né? Mas é no começo. 1 Reis 11. É 1 Reis 11, de 9 a 11, é o que Deus estava falando com Salomão. No versículo 2 de 1 Reis 11, Deus fala, vocês não devem casar com as mulheres desses outros povos e tal. E Salomão, ó, não ouviu isso e casou. E aí ele acabou se desviando, como eu disse, mas Deus foi lá e quis dar um puxão de orelha no Salomão, como essa expressão quer dizer, foi conversar com ele, foi dar uma bronca nele e foi falar isso aqui para ele. 1 Reis 11, 9. Você quer ler, Ana? Alguém quer ler? O meu já tá aberto. Se você quiser que eu leia, eu leio. Ah, eu gostaria. Então pode ler, por favor. Do 9 até o 11, né? Isso. Tá. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviará o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecerá. E acerca disso lhe terá ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenará. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procediste e não guardaste a minha aliança nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Obrigada, Ana. É isso aí. Então, Deus ficou indignado, ou seja, Deus falou, poxa vida, Salomão, eu mandei você não casar com essas mulheres, e você casou. Você não guardou o que eu falei para você fazer. No final do 10, ó, não guardou o que eu mandei você fazer. Então, ele desobedeceu, né? Salomão desobedeceu. Então, ele foi dar uma lição para Salomão. Você não fez o que tinha para fazer, você não fez o que a gente combinou de fazer, você não guardou a aliança, não guardou meus mandamentos, e você que é rei, eu vou tirar o seu reinado. Ou seja, ele não ia mais ser rei. Como assim? Um rei que tinha tanta coisa, tantas terras, tanto dinheiro, tanta sabedoria,
tanto poder ali para aquele povo. Deus chegou e falou assim, não vai mais ser rei? Ele desobedeceu, foi contra o que Deus tinha falado para ele fazer, e então ele ia perder tudo aquilo. Mas Deus continuou conversando com ele e falou assim, olha, mas seu pai, Davi, foi um grande rei, e por causa de seu pai, eu não vou fazer isso com você não. Bom, o rei era Davi, veio o filho Salomão, e quando vem um rei, é pai, filho, depois o outro filho, depois o outro filho, sempre é na mesma família que os reis são coroados, tá? Então Deus falou assim, mas eu vou tirar o reinado do seu filho, não vai ser com você. Então essa punição, esse castigo ia vir acima do filho dele, tá? Ele falou assim, por amor de seu pai Davi, vai ser com seu filho. E aí, ia tirar o reinado de Salomão, tá? E será para o teu servo. Olha lá no versículo 13. Eu vou ler o versículo 13 aqui, gente. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém te escolhi. Agora apareceu um outro cara na história. Esse mocinho que está com esse mapa, com esse negócio aí na mão, era um cara que trabalhava para Salomão. Ele chamava Jeroboão. Tudo ão nessa história, viu, gente? Tá cheio de ão aqui. Mas não tem João, que é o nome fácil, né? Não tem, não. O Jeroboão era um cara que trabalhava muito. Ele cuidava de um monte de gente. Salomão gostava do trabalho dele. Então colocou ele para coordenar um monte de gente que fazia um trabalho bem pesado. E ele era, então, o que se chamava naquela época um servo. Ele era um trabalhador lá, um empregado, mas ele coordenava um monte de gente, tá? Então, Jeroboão tá aí, é essa figurinha aí, esse trabalhador lá do reinado de Salomão, tá? Bom, vamos continuar. Jeroboão, um dia, ele saiu do lugar de trabalho, ele foi para o campo e ele encontrou um profeta. Olha o nome desse cara, esse não é Ão, esse é o nome pequenininho, Aías. Esse profeta, o que o profeta faz mesmo, gente? Profeta é um cara... Ele fala de Deus para os outros? Profeta é um cara que fala de Deus, que vai falar que Jesus vai chegar. Um profeta é um cara que conversa com Deus e conversa com as pessoas, né? Ele falava o que estava para acontecer, é isso aí. Então, o profeta Aías, que batia papo com Deus e batia papo com as pessoas, foi conversar com Jeroboão lá nos campos, que o Jeroboão estava fora da cidade, estava lá no campo, e o profeta foi lá. E o profeta estava vestindo uma roupona, uma túnica, né? Parecia um vestido, mas era a roupa daquela época, aquelas túnicas, aqueles tipo casaco, né? Ele estava vestindo um casaco lá e ele começou a conversar com Jeroboão. E aí, ele pegou a roupa dele e rasgou. Quantos pedaços tem aí, gente? Conta aí, quantos quadradinhos vocês estão vendo? 12. 12. 12 pedacinhos. Quantos estão com cada um? 2 com um e os 9 com o outro. Isso. Jeroboão está com 10 e o Aías está com 2. Sabe o que ele falou? Ele falou para o Jeroboão que Deus estava dizendo para ele que ele ia ser o novo rei daquele povo. Aquele país era dividido em tribos, como chamava, como se fosse 12 estados, tá? E Jeroboão ia ficar com a maior parte e 2 partes iam ficar com a família do rei. Era isso que Aías estava falando, porque Aías tinha recebido de Deus essa mensagem e estava falando com Jeroboão isso,
Jeroboão era parente de Salomão? Não. Jeroboão era um empregado ali do rei, né? Mas os reis, como eu falei, eram sempre de pai, filho, isso, 10 para um e 2 para o outro, isso aí. Os reis eram de família, pai, filho, neto. Mas Jeroboão não era da família, como é que ele podia entrar assim e ser um rei? O que Deus tinha falado lá para trás para Salomão? Que ele ia perder o reinado, que a família dele ia perder o reinado, tá? E o Jeroboão recebeu essa profecia que ele ia ser o rei. Mesmo ele não sendo da família, ele ia receber o reinado. Ele deve ter ficado meio assustadão assim, hein? Mas tudo bem, essa é impressão minha, tá? Eu que tô falando aqui. Mas ele, como ele era trabalhador, ele estava ali, ele tinha ali suas coisas com Salomão, apesar de Salomão gostar dele, mas tudo bem. Bom, quem será que ficou sabendo disso? Quem era o rei? Salomão. Quem era o rei? Salomão? Salomão era o rei daquela época, né? Salomão ficou sabendo disso e Salomão não gostou disso. Será que ele tinha esquecido que Deus tinha falado para ele? Eu acho que ele tinha esquecido, viu? Porque ele ficou muito bravo. Ele ficou muito bravo. Ele falou, Jeroboão, eu quero te matar. Ele ficou com muita raiva. Ele queria matar o Jeroboão. Aí o Jeroboão, ó, foi embora. Jeroboão fugiu para outro país. Jeroboão foi para o Egito e ficou lá esperando a hora dele ser rei. Gente, mas como é que você vai ser um rei morando em outro país, né? Nada a ver. Mas esse era o plano de Deus. Se Jeroboão tinha que ser o rei e ele tinha que estar vivo para isso, mas o rei queria matar, então ele tinha que sair de lá, né? Então ele foi para o país, foi para o Egito, foi ficar lá aguardando a hora dele. Bom, guarda o Jeroboão lá no Egito. Vou continuar a história aqui. Pai, Davi, Salomão. O rei naturalmente deveria ser o filho do Salomão, certo? Que agora ele entra na história. O filho do Salomão entra na história. Aqui, ó. Mais um cara com nomeão nessa história. Roboão é o filho do Salomão. Nossa. Um monte de nome. Beleza, gente. O filho do Salomão cresceu, tinha que ser coroado rei. Por quê? Porque o Salomão morreu. Então ele seria coroado um novo rei. Esse menorzinho aqui é o Salomão que morreu, tá? E aí, o Roboão, com toda aquela vontade de ser rei, mas existia naquela época, não era assim, o pai morreu, já vira rei. Tinha toda uma celebração, tinha toda uma coisa da administração, da organização ali, que ele deveria ainda ser coroado rei, tá? O povo ia aceitar para ele ser coroado rei e tudo mais. Então, será que ele foi mesmo coroado rei? Vamos lá ver. Antes dele ser ali, coroado rei, vamos ver, será que foi ou não foi? Teve um dia que o povo todo, muita gente, foi conversar com o rei. Porque naquela época não tinha, assim, vereador, não tinha deputado para você ir conversar, não tinha síndico para você ir conversar algum problema da sua vizinhança ali. Eles iam muito direto com o rei. E juntou um monte de gente e foi conversar com o rei. Ali, né, o cara que ia ser o rei, o suposto rei, foram conversar com o Roboão para falar com ele sobre os impostos, que é o dinheiro que tinha que pagar para o governo, sobre como ele ia tratar o povo, né? Vocês lembram que teve eleição ano passado? Né? Vocês devem ter ouvido alguma coisa desses nossos
candidatos falarem que iam cuidar do povo de uma certa maneira melhor na saúde, melhor na educação, mais imposto ou menos imposto. Então, como ia ser um novo governante, o povo foi lá conversar com ele também e queria o quê? Que ele fosse legal, como o pai dele tinha sido em termos de reinar, em termos de governar o povo, tá? E aí, Roboão, que era novo na história, que não tinha reinado nada ainda, e ele falou assim, eu não sei o que eu vou responder para esse povo. Porque o povo foi perguntar, ó, cuida bem da gente. Ele falou assim, gente, me dá 3 dias para eu pensar. O que eu vou fazer com vocês? Como que eu vou cuidar de vocês? Ah, que ele não tinha experiência, ele não sabia o que bem que ele ia fazer, ele estava no começo, então ele precisava resolver o que ele ia fazer. Pediu 3 dias para responder o que ele ia fazer. Tá bom? Bom, e aí, gente, o que será que ele foi fazer? Ele foi pensar no que ele poderia fazer. Ele foi pensar. Ele pensou. E a primeira coisa que ele pensou foi: bom, eu sou novo aqui, eu vou conversar com os caras que ajudavam meu pai. Né? Meu pai que era rei, o pessoal gostava do reinado de Salomão, então o Roboão foi conversar com os amigos do pai dele, com os conselheiros, né? Lá em Brasília tem o presidente e um monte de gente que trabalha junto com ele. Aqui em Campinas a gente tem o prefeito e um monte de gente que trabalha com ele. Ele não manda sozinho. Ele tem um monte de conselheiros, de ajudantes, que sabem também um monte de coisas sobre cuidar do povo, que trabalha junto. E o Roboão foi lá conversar com os conselheiros que eram os que trabalhavam com o Salomão. Porque os caras, ó, já tinham muito tempo de experiência para cuidar do povo. Vamos ver o que aconteceu em 1 Reis 12, agora 7. Vira uma página aí. A 642? A página? É. E na minha é 374. 370? Não, mas não sei, a minha na sua é essa página, Ana? É Reis! Não, é Reis, Tá, deixa eu procurar aqui. 1 Reis, não de Provérbios, a Reis, volta para Reis. Reis 12, 7, né? É. Aqui. Reis. Aqui é o Roboão conversando com os amigos, com os conselheiros do Salomão, aquele pessoal bem experiente que já tinha assim, ó, anos de trabalho de liderança de povo. Tchau, o meu é 327. Tá. Eu tô procurando aqui. 12, 7. Segundo livro desse. O primeiro. Primeiro é livro de Reis. É o 12? É. 12, cadê você? 12. Porque o Roboão perguntou assim: como vocês aconselham que eu vou responder para o povo? Porque o povo perguntou para ele, né? Como que ele ia cuidar deles. Você quer ler, Dani? Eu tô procurando 12, não tô achando. O capítulo 12, o número grande 12. É grande o 12? É, capítulo 12. Então eu tô bem longe. 12 e 7. Aí achei. Tá, porque o povo tinha perguntado e falado, olha, seu pai, né? Seu pai tinha
pedido até para a gente pagar bastante imposto, eles gostavam e tal, mas alivia um pouco a nossa carga, vai dar uma ajuda aí para a gente, entendeu? Porque você é o novo governante, vamos ver se as coisas ficam mais legais, tá? Esse era o maior pedido do povo, tá? Para aliviar um pouco a carga de impostos e de trabalho que o povo tinha que fazer. Vamos ver o que os conselheiros que já tinham muito tempo trabalhado, Salomão respondeu. O 7, então, Dani, por favor. Ó, eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo, eu servires e atendendo falais boas palavras. Eles se... Tá muito pequena essa letra. Você quer continuar, Ana? Eles... Peraí, onde parou? Na última parte, depois do eles. Peraí que eu vou procurar. Eles se farão teus servos para sempre. Obrigada, Dani, obrigada, Ana. Então, eles falaram, Roboão... Eles poderiam aumentar um pouquinho a letra. Tem bíblias maiores e menores mesmo, com letras maiores e letras menores, isso aí. Eles falaram assim, se você servir, se você ajudar o povo vai te ajudar. Não é legal quando a gente recebe, quando a gente tem do governo coisas para a população, quando a gente tem estrada, quando a gente tem bons médicos lá no posto de saúde, quando a gente tem luz na rua, não é legal isso? Isso quer dizer que o governo está cuidando da gente, né? A gente vai gostar dos governantes. Agora, se o governante nosso não faz nada, a gente também não vai gostar, certo? Foi isso que os conselheiros falaram. Se você se tornar servo, se você cuidar do povo, eles vão cuidar de você, tá? Isso que os conselheiros falaram. Se você se tornar servos e servir, atendendo e falar boas palavras, falar legal com eles vão ser seus servos. Então, um vai cuidar do outro, beleza? Tá. Roboão ouviu, só ouviu. Mas aí, Roboão fez outra coisa. Ó, o pessoal falando lá, ó, cuida bem deles e tal. Roboão vai conversar com outro grupo de pessoas também, com os amigos dele, com gente que tinha crescido com ele, que nunca tinha governado nada, não era gente lá da corte que a gente chama, não era gente que tinha governado com Salomão, não era gente que estava cuidando do povo. O que será que eles falaram para Roboão fazer? Então agora, Roboão e os seus amigos. Agora vamos continuar um pouquinho. O 10 e o 11. Nesse mesmo capítulo. Eu vou ler aqui, tá? Os jovens que haviam crescido com Roboão disseram: fala assim para esse povo. Teu pai, que fez pesado o seu trabalho, mas você alivia sobre nós, então diz: meu dedinho é mais grosso do que as pernas de meu pai. O que será que quer dizer, né? Assim, se meu pai pôs jugo pesado, eu vou aumentar. Se meu pai castigou com açoites, eu vou castigar com escorpiões. Eles quiseram dizer, gente, que se ele fez uma coisa desse tamanho, o pai dele, o Salomão, fez alguma coisa que o povo não gostou desse tamanho, Roboão ia fazer uma coisa desse tamanho. Escorpião é um animal muito perigoso, o veneno dele é muito perigoso. Um açoite é um chicote, bate, fica marca e depois sara. Se o escorpião pica, tem um veneno que mata, tá? Hoje existe remédio contra esse veneno, mas naquela época acho que não existia não. Então, o que ele estava querendo dizer é, se o imposto
se o trabalho, se as coisas que o Salomão pedia para fazer, o povo achava que era um trabalho difícil assim, os amigos do Roboão falaram assim, ó, Salomão falou para o povo fazer uma coisa difícil assim. Vai lá, Roboão, e fala para eles trabalharem muito mais. Você vai ser muito mais poderoso. Você vai trabalhar com esse povo, vai pedir desse povo, na verdade, desculpa, gente, você vai pedir para esse povo um trabalho muito maior. Castiga esse povo aí. Essa foi a ideia, esse foi o conselho dos amigos do Roboão. Qual dos dois vocês gostaram mais? Que conselho vocês gostaram mais? Do grupo 1 ou do grupo 2? Conta aí. Se vocês fossem o povo. Eu acho que 2. Do 2? Não sei. O 2 é o seguinte, se você trabalha esse pouquinho, nós vamos fazer você trabalhar muito mais. Se você for o povo, se você é aquele trabalhador, e você receber a ordem do seu governante, você vai ter que trabalhar muito mais. Sua professora fala assim, você faz 5 páginas por dia de lição de casa. Agora, Danilo, você vai ter que fazer 20. Então... A resposta do número 1 foi a seguinte, Danilo, você tem 5 lições de casa, eu vou ajudar você a fazer lição de casa todo dia. Foi assim que o povo... foi assim que os conselheiros do número 1 responderam. Roboão ajuda eles a fazerem a lição de casa. Entendeu? Esse foi o tipo de resposta do número 1, e a do número 2 foi, se eles têm 5 páginas, eles vão ter 20 agora, que esse povo tem que trabalhar mesmo. Eita. Bom, então, mas o Roboão, agora pensa se você for o rei, né? Agora se você for o rei, a gente pode pensar realmente de outra forma, né? E aí? Eu quero ajudar esse povo a fazer lição de casa, ou eu quero que eles façam tudo e eu não vou fazer nada? Ajudar. Então, né? Como será que o Roboão pensou? Eu vou ajudar ou eu quero que eles façam tudo? Gente, Roboão voltou lá para o povo para responder. Depois dos 3 dias ele pensou nas 2 respostas e voltou lá. Quem está lá no meio do povo? Olha bem para a figura. Ô tio, mas bugou, calma lá. Volta aí, Danilo, olha para a figura. Quem está lá no meio do povo? Dani saiu, tô olhando aqui. Ó, vou pôr lá para trás de novo. Esse é o Roboão conversando com o povo. Né? E aqui é o povo quando o Roboão for responder. Tem alguma coisa diferente. Joguinho de um erro só, gente. O que tem de diferente? Isso, Ana, beleza. Como é que ele chamava? Aquele que foi para o Egito, isso mesmo. Jeroboão. Aqui, ó. Aquele carinha que só tem o rosto dele, ó. Jeroboão. Aqui, ó, tá vendo? Ele apareceu aí no meio do povo. Por quê? Salomão já tinha morrido, então ele pôde voltar para aquela terra e ele foi escutar também qual era a resposta de Roboão. E ele falou assim, bom, eu tive essa promessa de Deus, que eu ia ser o rei, então, é que será que vai ficar essa coisa agora, né? Porque Salomão talvez tivesse esquecido disso, né? Queria matar Jeroboão, sei lá, Salomão esqueceu, não confiou mais em Deus. Salomão já estava com uma vida tão bagunçada com essa questão de Deus, né, gente? Ele se desviou tanto de Deus no fim da vida dele, infelizmente, tá? E Jeroboão voltou e foi ouvir a resposta de Roboão. Qual resposta que ele escolheu, hein, pessoal? Eu acho que ele escolheu a 1. Olha para as figurinhas que eu pus aí.
Infelizmente, Dani, ele escolheu a resposta que seria boa para ele, no sentido de assim, eu vou fazer esse povo trabalhar. Eu não vou trabalhar, não. Eles que vão trabalhar um monte. Tô nem aí. Eles trabalhavam um pouco assim, já achavam que era muito. Eu vou trabalhar muito. Quer dizer, eu vou trabalhar muito, não, eles vão trabalhar muito. Eu não tô nem aí, eles que vão trabalhar um monte. Será que isso foi legal? Não foi. Isso não foi legal. Sabe, o povo não gostou disso. E aí, o povo não gostou nada disso. Eles começaram a se distanciar e eles tinham a capacidade de não coroá-lo rei. Como a gente tem a capacidade, os pais de vocês, nós os mais velhos, de eleger um prefeito, eles tinham a capacidade de fazer o cara ser o rei ou não. Então, o Roboão ainda não tinha sido rei de todo aquele lugar. Então eles falaram, não vai ser rei não. Não, eles deram um jeito lá e não fizeram o Roboão o rei de todo o país. Porque o cara queria fazer o povo sofrer muito. Então eles se separaram. Teve alguma coisa de separação lá no começo da história, hein? Volta lá, gente, a cabeça. Eles se separaram. A resposta do povo foi então que o Roboão ia ser rei só de uma parte daquela região toda, tá? E como eles sabiam que iam ter que trabalhar muito e tal, aquele país, tá? Foi dividido. E outra pessoa ficou com a outra parte. A resposta do povo foi que aquele outro carinha lá que tinha ido para o Egito para sobreviver e voltou, que era o Jeroboão, ia ser finalmente o rei da outra parte. Quantas partes? Vocês contaram lá atrás? Lembra aí? Aquela cena aqui, ó. 2, né? Essa cena aqui, ó. Lembra da história que Jeroboão conversou com o profeta? E o profeta rasgou a roupa dele, mostrando 2 partes que ficou com o profeta e 10 partes que ficou com Jeroboão. E ele falou assim, olha, Jeroboão, você vai ser rei sobre 10 partes desse país, sobre 10 tribos, como se fosse 10 regiões, 10 estados desse país. E a família do rei, que deveria ser o rei sobre o país inteiro, mas ele errou, ele pecou contra Deus e Deus está dando uma punição para ele, porque ele desobedeceu, vai ficar só com 2. Ao invés de ficar com 12, ele vai ficar com 2 e você vai ficar com 10. Então, foi quando Salomão descobriu, queria matar, ele fugiu, né? Chegou o filho dele, que teria direito para tudo, mas não teve, porque ele também foi ouvir as pessoas e acabou ouvindo os amigos que não deram bom conselho. O povo não coroou Roboão rei de tudo. Judá era uma região que tinha só 2 partes, só 2 estados ali, tá? Então, Roboão ficou rei de um pedacinho pequenininho. Ele foi o rei do jeito que ele quis ser, mas com um povo pequeno. E Jeroboão, que foi o servo lá da profecia de Aías, ele foi rei sobre 10 partes. Olha lá, ó. 2 partes para Roboão, até eu estou confundindo os nomes aqui, e 10 partes para Jeroboão. O que eu quero contar, voltando aos nossos amigos e às nossas escolhas, é o seguinte. Vocês escolheram e eu falei, Fábio, você escolheu uma,
e teve que ficar com essa. Sua consequência foi ficar com uma que deu para ler mais ou menos, não era a cor que se queria, sofreu essa consequência. Quem escolheu o azul foi legal, saiu muito bem. Os amigos aqui do Roboão não foram legais. Então a gente tem que escolher bem os amigos, a gente tem que ouvir, a gente tem que conhecer, a gente tem que estar nos mesmos caminhos, se eles estão nos caminhos de Deus, que nem esse Provérbios 1,15 que a gente leu lá no comecinho fala. Agora vamos voltar para Provérbios, que a gente vai ler de novo Provérbios, pessoal. Vamos voltar para esse aqui, lá no começo da Bíblia. E assim foi a história dos reis. Um ficou com 2 estados e ficou lá reinando, e Jeroboão, cumprindo a profecia de Deus, ficou com 10, reinando, e foi ali mais abençoado por Deus para ficar naquele país, tá? Então, voltando aos amigos, primeira não, Provérbios 1,15. Filho meu, não vá a caminho com eles. Guarda as tuas veredas dos teus pés. Outro, Provérbios 1,10. Alguém para ler Provérbios 1,10? Estamos acabando já, gente. Eu vou ter que parar. Se os pecadores querem te convencer, não deixes. Isso fala sobre amigos também. Se aqueles que estão falando, quer te convencer a fazer coisa errada, não deixe. Não deixe. Então a gente tem que pensar bastante. Agora, mais algumas páginas. Ana, vira lá. Provérbios 13, 20. Você lê pra gente, Ana? Provérbios 13, 20. Isso. Quer que eu leia? Quero. Ok. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. É isso aí. Quem anda com quem é sábio, com quem é inteligente, com quem é bom, vai ser bom. Quem anda com os insensatos, com os bobos, com os que fazem coisa errada, vai fazer coisa errada, né? Então, é isso que é muito importante quando a gente pensa nos amigos, tá? Pra gente estar estando junto com amigos bons. Roboão acabou andando com quem? Com o grupo 2, né? Ele foi andar com os insensatos e ele acabou fazendo coisa mal. Insensato é aquele que é ruim, tá? E ele acabou fazendo coisa ruim. E deu certo? Não. A consequência dele foi ruim, que nem a consequência de quem escolheu uma cor que não funciona. Mas escolheu. Tudo que a gente escolhe tem uma consequência. Às vezes pode ser boa, pegar uma tinta que é boa, mas às vezes a gente não sabe. Então precisa conhecer, precisa descobrir, precisa testar, precisa, sabe? Eu posso experimentar antes, eu posso conhecer, posso rabiscar num pedacinho aqui. Olha aqui, gente, ó. Ó, tem umas coisas escritas, mas olha quantos tracinhos foram feitos para ver quais canetas que serviam. Então, eu fui experimentando as canetas. Vocês têm que conhecer os amigos, tá? A gente tem que conhecer para a gente fazer boas escolhas. Mas tem uma pessoa que é um amigo que nunca vai deixar a gente na mão, que é Jesus, tá?
Esse é o melhor amigo de todos. A gente lê sobre ele na Bíblia, a gente conversa com ele, a gente pode fazer oração, a gente tem um monte de coisa que ele fez na Bíblia e a gente tem ele como amigo, tá? Esse vai ser o melhor e ele não é insensato, não vai fazer a gente coisa mal, ele é sempre do grupo 1 dos amigos, bom? Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje, para fazer uma escolha, tem uma consequência, tem um resultado, e que a gente esteja procurando sempre pensar no que vai ser o resultado, e se a gente tem Jesus, a gente consegue pensar melhor e escolher melhor para esse resultado, e ele é o melhor amigo que a gente pode ter, tá bom? Vamos ler de novo Provérbios 15, 13 e 20. Quem anda com os sábios será sábio, o companheiro dos insensatos se tornará mau. Vamos guardar bem esse versículo, tá bom? Alguma pergunta, Ana? Alguma coisa? Não? Tudo bem? Acho que o Danilo teve que sair, né, Elisa? Deixa eu ver aqui se ele tá. Deixa eu terminar isso aqui. Sair daqui. Aqui, voltar pra cá. Aqui, aqui. Fábio, você tem alguma outra versão daí do versículo 20? Eu tô abrindo. E quer falar alguma coisa? Não, adorei. É? Então tá bom. Quem anda com o sábio será sábio. É isso aí. É isso aí, tá bom? Então, isso aí, né, Ana? Vamos orar de novo? Quer fazer uma oração, Ana, pra gente acabar? Pode ser. Então tá, obrigada, Ana. Vamos lá. Posso fazer? Pode. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando hoje. Que o Senhor cuide de cada pessoa que está precisando dessa ajuda. Que o Senhor cuide dessa aula maravilhosa que a gente teve agora. Que a gente possa ter aprendido bastante. Que o Senhor cuide da gente para o resto do dia. É isso que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, Ana. É isso. Beijo, Aninha. Tchau. Amém. Valeu, Bom Ana. domingo. Prazer. Muito legal, Elisa. Muito bom, hein? Bom, tudo bem aí, Fábio? Bem, e você?